Hello, everyone. Before we begin, please note that today's event will be conducted in Portuguese with interpretation into English. Bom, antes de começar, só para trazer um pouco do contexto dessa conversa, né, que é sobre educação ambiental e práticas criativas indígenas, eu estou me conectando com vocês do Pará, que é um estado da Amazônia brasileira, também é meu estado natal, né, onde eu me encontro no momento, e aqui nós vamos concluir já já as atividades da COP30, é a primeira cúpula do clima da ONU ser realizada na Amazônia, e também tivemos muita mobilização nas ruas e atividades paralelas na cidade de Belém, e a gente se conecta, né, com os artistas Denilson Baniwa e a Lili Baniwa, que deve se juntar a nós já já, né, toparam estar aqui com a gente hoje. A gente também está conectada com a Newcastle Contemporary Art Galeria, na cidade de Newcastle, na Inglaterra, e eu quero agradecer muito a parceria da Juliana Borea e da Harriet Sutcliffe, que foram co-curadoras comigo dessa exposição, Ouvindo as Vozes dos Rios, da qual Denilson, Lili e também Tainá Sateré e Gustavo Caboclo participam pela Amazônia brasileira, né, trazendo, por meio de pintura, de vídeo performance, de fotografia, ilustração digital, suas práticas, né, em diálogo com a questão das águas e dos rios. Quero também muito agradecer ao Toby Lloyd, nosso parceiro fundamental na realização dessa exposição em Newcastle, a toda a equipe da School of Advanced Study na Universidade de Londres, e destaco aqui Catherine Collins, que está sempre junto nos bastidores. E esse encontro está sendo gravado, só para que todo mundo saiba, né, e nós vamos ter perguntas ao final. E a gente pode usar o chat para compartilhar essas perguntas. O Denilson, né, aqui presente, é um artista com quem eu já tive a honra de colaborar em diferentes ocasiões, né? Ele é um artista que vem do estado do Amazonas, do Rio Negro, um artista do povo Baniwa, né? Que por meio da prática dele, que se dá em várias linguagens e várias mídias, né? Ele articula elementos contemporâneos com elementos tradicionais, um trabalho de tradução também entre mundos, né? E assim a gente tem oportunidade de entrar em contato com a atuação do Denilson em uma série de países hoje, né? E tem um trabalho agora no Quebranly, né? O Denilson em Paris. Também tive a honra, a alegria de ver um trabalho do qual o Denilson participou recentemente, que foi uma exposição dedicada ao senhor Feliciano Lana, lá em Berlim, né, no Humboldt. Mas, enfim, o Denilson foi um dos curadores do pavilhão Rampuan, que representou o Brasil na Bienal de Veneza no ano passado, e tantas coisas poderíamos dizer, né, sobre ele. Então, e a Lili, ela trouxe para essa exposição, que é Ouvindo as Vozes dos Rios, na Newcastle Contemporary Art, um trabalho que se chama Uni, que ela me contou significa água na língua Baniwa, né? Vai ser muito bom quando a Lili puder se juntar a nós também para falar desse trabalho, espero. E eu trabalhei com a Lili e o Denilson em diferentes ocasiões, mas só para citar dois exemplos, o Festival Theater Formen na Alemanha, e mais recentemente essa exposição Ouvindo as Vozes dos Rios. Nessa exposição, Denilson, estou super animada para ouvi-lo, né, compartilhar com a gente um pouco sobre esse trabalho, que é a obra Hydrargyrum 80, eu não sei pronunciar muito bem, né, o que você come, e enfim, é um trabalho crítico sobre a contaminação mercurial, né, Denilson, e
a gente vai falar disso, né. Pra trazer um pouquinho mais só do contexto da exposição, dessa exposição em Newcastle, a gente tem a presença também de artistas, da Amazônia peruana, como o Rember, Yawarkani, o Harry Pinheiro, Bruce Rubio, a Cordélia Sanchez, enfim, e isso conectando com artistas também do Nordeste da Inglaterra, né, para pensar, essa questão dos rios, né, e é uma ocasião importante para a gente refletir também sobre como que os rios também orientam práticas criativas, pedagógicas, né. Eu queria agradecer também a editora Polity, da Inglaterra, que nos permitiu incluir na exposição uma frase do Ailton Krenak. Em português, e isso é uma frase que vem do livro Futuro Ancestral, a frase do Ailton é: "Respeitem a água e aprendam a sua linguagem. Vamos escutar a voz dos rios, pois eles falam. Sejamos água em matéria e espírito, em nossa movência e capacidade de mudar de rumo, ou estaremos perdidos." Né, então acho que esse trecho de Futuro Ancestral, do Ailton Krenak, sintetiza um tanto o espírito da exposição, ouvindo as vozes dos rios e do nosso encontro de hoje. Eu preciso agradecer também à British Academy, a Academia Britânica, graças à qual eu estou no Brasil nesse momento, realizando um projeto dedicado à educação ambiental e cinema, e em breve espero compartilhar mais com vocês sobre isso. Mas agora queria passar a palavra para o Denilson, né. Denilson, se você puder contar um pouco sobre esse projeto, né, com o qual você contribuiu para a exposição. Tem uma espécie de escrita visual sobre os peixes, né, e essa denúncia da contaminação mercurial, mas te passo a palavra, Denilson. Obrigada mais uma vez. Nossa, muito feliz de estar conversando contigo, Jamile, de novo, assim, né? Há um tempo nós não conversamos, enfim. Mesmo que seja nessa interação tecnológica aqui, é muito bom te ver e ver outras pessoas que eu conheço que há um tempo também não vejo pessoalmente, né? Como a Lúcia Sá, a Ana Luísa, o Leonardo, enfim, outras pessoas que estão aqui que eu conheço e que sinto falta de conversar pessoalmente. É, Parabéns pelo projeto, enfim, parabéns a todos pela exposição. É uma reunião muito interessante de tantos artistas e tantas vozes falando de um assunto que interessa a todos nós, né? Como, enfim, como seres desse planeta. Para falar sobre esse trabalho, eu tenho enfim, né, ter que voltar a quem eu sou como artista, mas eu também quem eu sou enquanto uma pessoa amazônica. E da Giro, né, 80, que é o nome desse elemento químico chamado mercúrio, né, que foi usado por tanto tempo na história da humanidade, né, que ainda é usado nos termômetros para medir o clima, enfim, né, a temperatura. E 80 é a massa, o número de massa, né, o número atômico na tabela periódica. Mas também é uma década no Amazonas, no Brasil, a década de 80, que teve um avanço muito grande da mineração e do garimpo na Amazônia, né? Na Amazônia como um todo. Nos anos 80, teve um projeto quase que político de ocupar a Amazônia com extração de minérios. Então, eu faço esse jogo entre o número desse elemento na tabela periódica e essa década na Amazônia. É, enfim, né,
esse trabalho foi feito durante a quarentena, né, do Covid-19, 2020, quando, enfim, quando todo mundo ficou muito, enfim, muito preocupado com a situação do mundo e com a saúde de todos, e também uma época em que todo mundo ficou recluso e pôde pensar sobre temas que afetam a nossa vida, né? Ao mesmo tempo em que né, as pessoas pararam na quarentena, o garimpo e a atividade ilegal na Amazônia não parou. Ao contrário, se intensificou por conta da quarentena, né? Por conta da paralisação de muitos dos trabalhos de investigação, de vigilância daquela região, né? Então, populações que vivem na Amazônia e que dependem exclusivamente das águas para sobreviver, né? Do peixe ou da navegação por ali, ficaram bastante ameaçadas nesse período, ainda mais, né? Com o Covid-19, mas também com todas esses acontecimentos ao redor ali, de garimpo, de desmatamento, de retirada de madeira ilegal, de tráfico de drogas, enfim, que é uma coisa permanente na Amazônia. E na mesma época, é, eu fiquei lendo as notícias e tudo, e uma notícia me chamou a atenção, que foi, acho que uma das primeiras vezes que teve um estudo sobre a contaminação dos peixes na Amazônia, né? Teve uma matéria num canal jornalístico chamado Sumaúma, que é muito famoso na Amazônia brasileira, enfim. E teve matérias jornalísticas também saindo da, em países, né, da Amazônia, no Brasil, mas na Colômbia, também na Guiana, enfim, falando que havia crescido uma preocupação com a saúde das pessoas que se alimentavam de peixes daqueles rios, né? E, em especial, da quantidade de pessoas nascidas, né, de crianças recém-nascidas, que nascia com algum tipo de má formação, né, durante a gravidez né, é, que foi derivado de comer peixes contaminados com determinadas substâncias tóxicas, né? Em especial chumbo, o mercúrio, é, e isso me deixou muito preocupado, porque já era uma coisa que o movimento indígena já havia começado a falar lá em 2005, em 2006 teve inclusive uma grande campanha de proibição de uso de mercúrio e de venda de mercúrio, né, às pessoas civis, enfim. Então já era uma coisa que eu sabia que acontecia, mas nunca tinha tido dados, né, científicos com isso. E isso me preocupou bastante, porque, enfim, tem todo um conjunto de comunidades de pessoas com quem eu me relaciono, né, com quem eu converso, com quem eu trabalho, a minha própria, inclusive, né, comunidade, que vive exclusivamente de se alimentar de peixes, né, de peixes, dessa cultura alimentar,
né, vinda dos rios. E acho que teve matérias falando que no Pará, por exemplo, havia uma contaminação muito de um peixe chamado tucunaré, enfim, e teve cientistas que falaram que quanto peixes que se alimentam de outros peixes acumulam mercúrio e esses metais ainda mais nos seus corpos, e depois as pessoas comem, enfim. E aí eu comecei a pensar nesse trabalho. E também na minha pesquisa de artista anterior, que era de observar na produção de arte colonial eh, que falava sobre os rios, né? Eu tô agora no Rio de Janeiro, e para dar um exemplo, tem artistas do início da colonização ou do período quinhentista que que desenham os rios que existiam no Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio de Janeiro, e que esses rios já não existem mais, né, que foram soterrados, que foram desviados seu curso, que foram modificados ao longo do tempo, né, intencionalmente ou acidentalmente, devido enfim, devido ao chamado progresso das cidades. E isso também acontece na Amazônia, né? O garimpo ilegal, o garimpo, né? Que extrai minérios dos rios da Amazônia, né? Na região onde eu sou natural, enfim, são rios que estão cada vez perdendo a sua força ou a sua existência ali, assoreados, né, desviados também, e agora contaminados, né, cientificamente provados que são contaminados por esses metais pesados, em especial o mercúrio, enfim. E daí nasceu esse trabalho, que é, que é uma tentativa de fazer um certo jogo poético, junto com esses corpos desses peixes, que são os mais é, contaminados por esses metais pesados usados no garimpo, e que são também a base alimentar dessas pessoas que vivem na Amazônia. Muito, Bom, é isso. sim, Tentei sim. resumir o máximo, mas ainda é, esse é o contexto desse trabalho, né? Muito obrigada, Denilson. Tem várias coisas que tu falaste que se conectam com algumas das conversas, eventos, atividades, que eu pude acompanhar durante esses dias de COP em Belém. Então, eu diria que uma das protagonistas desses dias em Belém foi a Alessandra Corapo, Munduruku. E ela é uma das lideranças que aparecem no filme Amazônia, uma nova na mata, do Jorge Bodansky, que fala justamente sobre essa questão da contaminação mercurial no rio Tapajós, né? E, e aí, falando em educação ambiental, tem uma cena muito forte nesse filme em que ela conscientiza crianças, né, sobre o que que acontece com a água do rio quando ele está contaminado por mercúrio, o que que acontece com os peixes. É, e, enfim, eu me refiro a Alessandra também, Manduruku, como uma das protagonistas desses dias lá em Belém, porque a mobilização que ela, né, e os companheiros Munduruku dela fizeram acabou trazendo a demarcação, né, de áreas para os Munduruku. Então, essa é uma realidade muito tangível, né, na Amazônia, né, como um todo, e aqui no estado do Pará. E também, né, Denilson já pontuou também essa questão, aconteceu no Rio Solimões, né, 2023, 2024, um momento de seca, né, muito grave, assim, a gente acompanhou isso por relatórios da Secretaria do Estado do Meio Ambiente, né, SEMA, do Amazonas, e continua, o Rio Solimões continua pedindo atenção, né, os níveis do Rio Solimões continuam pedindo
atenção. Então, eu acho que a arte pode ser uma linguagem muito forte, né, para a gente trazer essas questões para a pauta. Eu queria dar as boas-vindas para a Lili, Denilson, aqui, para a gente também abrir a conversa com a Lili, né? Oi, Lili, tudo bem? Oi, desculpe o atraso. Eu acabei chegando um pouco atrasada. Mas tudo bem, estamos juntos, estamos juntos. E, Lili, só para trazer um pouco, né, do seu trabalho, apresentar, dando as boas-vindas já. Você, Lili, está fazendo mestrado em artes cênicas na Unicamp, né, pesquisadora na área de artes cênicas e atriz. Acabou de chegar de Portugal, né, onde participou do Festival Alcântara, é isso? Isso. Ótimo. Bom, Lili, assim, o convite é para você falar do seu trabalho UNI, não sei se estou pronunciando muito bem, mas você me corrige, mas também tudo que diz respeito à questão da água, dos rios, né? O Denilson acabou de falar desse trabalho dele que diz respeito à contaminação por mercúrio, né? Que faz parte dessa exposição também, né? Ouvindo as vozes dos rios, então eu queria passar a palavra para você também trazer um pouco do seu trabalho, né? Oi, Jamile, obrigada por esse convite, por essa oportunidade, né? Denilson também. Muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência, da pesquisa. Eu sou ser que anda aí buscando essa conexão, eu acho que é com a água, né? A água, para mim, tem uma grande importância, porque eu acho que, assim como os povos Baniwa, né, tem essa história também de surgimento a partir das águas, né, Rípana, que é o lugar lá de origem, que eu acho que também as pessoas conhecem como o umbigo do mundo, né? Aí pelo livro da França Baniwa. Então, o meu trabalho, mais especificamente, que é o UNI, tá certo, pronunciou correto, na língua Baniwa, eu acho que ele, na verdade, foi um resultado de uma oficina de formação que fizemos em 2021 com jovens da aldeia Itacoatiara Mirim, 10 quilômetros de São Gabriel da Cachoeira, que é na comunidade, na aldeia do meu tio, Luiz Laureano, né? Cacique Luiz Laureano, um grande conhecedor da cultura baniwa, um grande mestre. Então, nesse tempo, surgiu essa oportunidade de desenvolver de alguma forma, levar a experiência em teatro para a aldeia, né? E eu nasci no Rio Içana, eu passei minha adolescência em São Gabriel da Cachoeira, que é uma cidade mais indígena do Brasil, e lá eu vivi melhores momentos e piores também, que foi no ano de 2008, 9, 10, que eu acho que foi um dos piores, assim, no tempo que tinha muito suicídio, né, entre jovens de 15 a 26 anos. E foi esse período que eu estive em São Gabriel fazendo a minha formação em ensino médio, ensino fundamental e ensino médio. Então, lidando com esse impacto de uma pessoa que vem do Rio Içana, eu gosto de lembrar, eu acho que o povo da Amazônia se conhece muito pelo rio, né? Eu acho que, na verdade, o rio, eu acho que carrega identidade, assim, de cada povo. Quando se lembra do Rio Içana, se lembra do povo Baniwa, Curipaco e outros povos que até eu gosto de lembrar, que minha mãe chama de Nhamenê, que não são reconhecidos aí pelo IBGE. Eu não sei como que está hoje em dia. E quando se lembra do Rio Alpés,
se lembra do povo tucano, dessano, enfim. Então, o rio, para mim, é como se fosse uma mapa mesmo do conhecimento, Rio Solimões, Rio Negro. Eu acho que carrega muito identidade de povo, assim, eu gosto de lembrar de rio, lembrando de povo que ali vive. Então, nesse momento que eu tenho oportunidade, consigo um edital, pelo Lei Emergencial durante a pandemia, então eu vou para esse lugar de trabalhar com jovens, né. Trabalhamos com 20, mais ou menos 20 jovens nesse tempo, mas eu queria pegar jovem da aldeia e jovem da cidade, que é de São Gabriel, para entender também esse impacto que ainda, de alguma forma, continua forte, né, na em nós. Então, tem o mini documentário também, de relatos desse projeto, disponível na internet. E, então, quando eu vou trabalhar mais especificamente nesse projeto, que é UNE, que é a água, as meninas que são da comunidade, elas começam a trazer muito, porque esse espaço também foi pensado para que fosse algo livre, né, para que fosse algo onde elas pudessem ficar à vontade para falar o que elas quiserem, né, porque muitas vezes tem alguns projetos que chegam e muitas vezes tem essa pressão, né, de chegar um projeto e aí surge perguntas, né, e esse lugar que eu estava tendo a oportunidade de trabalhar lá, seria um trabalho que elas pudessem ter esse lugar de fala. Então as meninas que estão nesse vídeo, elas começam a trazer, a gente começa a fazer roda de conversa, fazer algumas práticas, teatral, juntamente com que é a minha parceira, que é a diretora também desse filme, junto comigo, Nayara Bertoli. A gente começa a trazer prática de teatro, a gente começa a ir para o Rio, ir para o Igarapé, ter mais essa conexão, né. E elas levantam muito essa questão de água, porque essa comunidade também, o meu tio, ele desceu lá do Rio Içana, né. Então, essa aldeia que é Itacoatiara-Mirim, ele fica um pouco distante da água. Então, o que surge também no vídeo, que são os movimentos que elas fazem, que parece dança com o canto do meu tio, a gente começa a trabalhar esses movimentos que elas lembram muito, como é que se toma banho, e como é tomar banho com uma cuia, jogando água, e a gente começa a trabalhar de alguma forma esses movimentos que são cotidiano de mulheres, na aldeia. Então, não apenas, foi falado sobre a questão da água, mas elas começaram também a trazer muito essa parte da violência como mulher, quer dizer, violência contra a mulher, e eu acho que foi um espaço muito importante para elas, assim. E as narrações que elas queriam, que lembravam, né. E a narração que é da Mari, nome dela, foi de um sonho que ela teve, que ela sonha que ela está no meio da água, numa rede. Então foi uma vivência muito muito importante, assim. Eu acho que a gente foi aproveitando cada uma pistazinho que aparecia e transformando ele para essa curta, né. E, trazendo mais para essa questão do rio, eu acho que o povo Baniwa, o povo do Rio Negro, como eu falei que os rios são um mapa do conhecimento, tem essa questão de que,
cada pedaço do rio carrega alguma história, né? Principalmente da mulher, que é a Majo, né? Então toda vez que eu lembro do rio, e até mesmo quando a gente faz essas viagens, né, Jamile? Quando a gente vai para Hannover, na Alemanha, essa conexão com o rio me fazia lembrar quantas memórias, né? E esses encontros da gente mesmo, né? Porque nosso corpo é feito de água, né? Da conexão ali com os rios, Rio Laina, que ficam muito na minha memória, que a gente teve a oportunidade de fazer performance. Então, cada pedacinho do Rio Içana, de onde somos, né? Eu e Denilson, de onde viemos, onde viveram nossos antepassados, cada pedaço ali conta uma história. Então, eu acredito que a gente está na internet, mas também é como se a gente navegasse nesse rio de conhecimento, né? Então, eu acho que isso é importância do rio para mim. É isso. Maravilhoso, Lili. Nossa, muito obrigada por compartilhar, né, com a gente o contexto do seu processo, né, com o Uni, e também essas reflexões sobre os rios, né, de maneira mais ampla. Eu fiquei com vontade de comentar com vocês algo que eu escutei tem alguns dias da Nanda Baniwa, que é uma atleta Baniwa de canoa havaiana, né? Ela mora em Belém, Belém do Pará. Não sei quem conhece aqui, né, a Nanda, mas a Nanda é atleta profissional, uma super atleta, né? Inclusive, infelizmente, ela passou por um episódio, isso é um parênteses, né? Mas ela foi participar de um campeonato no Havaí de canoa e teve o cocar apreendido quando ela tentou entrar nos Estados Unidos, porque disseram que não, as leis ambientais dos Estados Unidos não permitiam. Essa é uma matéria no jornal O Globo, tá? Para quem quiser ler sobre isso. Mas, enfim, foi um episódio de racismo mesmo, muito sério contra a atleta Nanda Baniwa. Fecha parênteses. Voltando para a questão da água e dos rios, a Nanda chamou a atenção para como essa prática da canoagem facilita você se conectar com o ritmo da água, com o tempo da água, né, que é um tempo ou outro, uma desaceleração desse ritmo urbano, né? Enfim, eu acho muito interessante isso também, né? Como que o rio convoca um outro tempo, né? E modifica o ritmo da respiração, né? Ele nos chama para enfim, para uma outra relação com o tempo, mas é isso, assim. Eu estou de olho no nosso tempo aqui e eu não queria que essa conversa fosse conduzida só por mim, né, e por nós três, né. Então eu queria convidar, né, quem quiser contribuir com alguma pergunta, uma reflexão também. Alguém gostaria de fazer uma pergunta ao Denilson, à Lili? Não sejam tímidos. Também não sei se Denilson tem uma pergunta para a Lili, Lili tem uma pergunta para o Denilson, senão eu tenho uma série de curiosidades, assim, de perguntas que poderiam fazer a vocês também, só não quero monopolizar. Eu só tenho elogios a Lili e eu tô curioso para ver os novos projetos dela, assim. Enfim. Será que, olha, a Lúcia está perguntando se seria possível ver as obras. Pessoal em Newcastle, será que seria possível mostrar para a gente um pouco? Não sei se o laptop tá carregado para. Hello. Hello, Juliana. I'm gonna wait for Toby, but because I don't want to move
much here. Yeah. Olha, ela vai esperar o Toby porque Ah, ela não tá. sabe se Eu, dá eu, para eu mexer tenho, muito. eu tenho, Olha as obras do Denilson. Yeah. Sim. eu tenho uma imagem aqui, mas eu não I consigo think that compartilhar. you can see Danielson's work at the back, I think. Uhum. Isso. Isso era o que eu estava falando, né? Ali tem justamente tucunaré, um bagre, um andi e um pacu. Nessa época de 2020, saiu a lista que eram 27 espécies de peixes super contaminados com metais, né? E que causavam coisas como nascimento prematuro, nascimento de crianças com problemas neurológicos, além de nos adultos, alguma coisa relacionada a disfunções intestinais enfim, é, muita coisa. Eu só queria completar também que essa contaminação, né, nesse trabalho está muito focado nessa coisa dos rios amazônicos ligados ao garimpo, né? Mas essa contaminação também faz, enfim, nas pesquisas que eu faço como artista e como pessoa interessada em falar sobre isso, acontece muito nas regiões do Centro-Oeste e do Nordeste, ligado muito à criação de gado, né? Ao agronegócio e a criação de gado. Então, com uso aí de não de metais pesados, mas de agrotóxicos, inclusive muitos proibidos pelo Estado brasileiro, mas que são comprados e usados ilegalmente no Brasil. Então, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, há uma contaminação dos rios de tal maneira que o abastecimento das cidades fica comprometido e causa também enfim, causa muitos problemas de saúde para as pessoas dali. Em especial, de novo, a mulheres grávidas e que resultam numa malformação do feto, né? Ou causa aborto espontâneo, ou o nascimento prematuro, ou ainda nascem crianças com algum tipo de malformação, né? Enfim, é preciso que a gente tome alguma atitude em relação a isso, né? Sim, exatamente. Sim. Juliana, would you like to show us the works? Is it possible? Juliana? Yes. Danielson, can I ask you a question? Can Danielson listen in Portuguese or can you translate or something? Sim, acho que a gente pode ir okay. traduzindo, né? Denilson? Okay, perfect. Okay, perfect. Okay, perfect. Danielson, your decision in this work that it is behind, I'm curious about the colors that you're using, these kind of very, very bright colors. I know that your work deals as well with art history, Western art history, and all that. Is there why are you using this type of bright colors and this type of language? Is there any relation with we wanted to read it like that, but I wanted for you to tell us if there is any relation with with art history or the archive or what. É sobre a escolha das cores, né, Uhum. Denilson, no seu trabalho. Sim, esse trabalho tem a ver com a própria pesquisa dos materiais, né, desses elementos químicos da contaminação. Então, está muito ligado a certos elementos, né, como o próprio prata do mercúrio, ou esse amarelo, né, de algum metal. Está ligado a esse ambiente dessa contaminação, né? Então, a escolha das cores estão baseadas nisso. Tem
tem outras obras dessa série, que é uma série bem grande, que estão ligadas aí a materiais orgânicos usados por comunidades, né? Como as cores de sementes, as cores mais naturais, assim. Então, é quase como tem obras que estão de um lado com uma cor até meio tóxica, assim, né? Que lembra um tóxico, e outro que lembra mais natural, natureza, as sementes, enfim, folhas. Então, as escolhas foram para lembrar esses elementos também, né? E junto à imagem dos peixes, tem esses seres, né? Eu não sei se esse é um nome, enfim, mas é que a gente baniu, enfim, né? E tem outros povos também, mas a gente utiliza muito desses pictogramas, né, que representam a história do nosso povo. E, e eu uso essa mesma estética para contar um pouco dessas histórias da contaminação, né, como se fosse petroglifos, assim, né? Então, é uma mistura do que é natural, dos peixes, dessas cores, desses elementos químicos, e essas histórias ancestrais sobre esses lugares, né? Usando os petroglifos ou os pictogramas nossos para contar essa história, né? Ótimo, obrigada, Denilson. A Marie, que é pesquisadora da Universidade de Londres e também da USP, né, Marie? Eu acho que levantou a mão, gostaria de fazer uma pergunta, Marie? Olá, gente, tudo bom? Posso falar em português? Pode falar em Está português. sendo traduzido, né? Primeiro, obrigada por ter essa oportunidade de conhecer esses trabalhos, né? Eu já conheci alguns trabalhos de vocês, né? Tanto do Wilson como da Lili, mas eu fiquei curiosa para ambos, essa é uma pergunta para ambos, como eu estou no contexto das artes, me interessa muito saber um pouco desse entrelaçamento, tanto entre, né, do que uma obra traz de contexto político, né, que vocês explicaram aí muito forte, né, tanto o contexto da poluição, como também o contexto de violência contra as mulheres, a vivência do seu próprio corpo, né, a partir desse contexto, mas como que para vocês a escolha da linguagem ou da materialidade, né, se é uma prática do corpo, se é um exercício teatral, como que isso influencia ou é Cortou um pouquinho para mim, Marie. Eu É, entendi a parte é, que é sobre contexto político. eu também perdi a parte final porque deu algum problema. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que caiu. Para mim ficou um pouco ruim, ficou cortando, aí depois caiu também. Como a gente tem pouco tempo, talvez pegar Mas a gente tem uma pergunta no chat. isso, né? Qual a opinião das pessoas locais sobre a sua obra e se tem acontecido alguma melhora em relação à contaminação, né, de agrotóxico, de mercúrio, né? Eu acho, ou agrotóxicos com o governo do Lula aí depois. Sim. Acho que a Lili tem mais esse contato com as pessoas locais, porque foi feito lá, né, e tal. O meu, como foi no contexto da pandemia e circulou muito fora do espaço, eu não tenho essa resposta, né? E sobre a contaminação dos agrotóxicos, enfim, o Estado brasileiro tem feito cada vez mais trabalhos para coibir o uso, mas é muito difícil, né? Porque, enfim, a Amazônia é muito extensa, necessita de um grande trabalho a ser feito, mas acho que as leis brasileiras têm sido, né, em especial agora nesse novo governo, têm sido mais duras em relação ao uso de agrotóxicos e de garimpo, enfim.
Sim, Lili? Eu não sei se ele viu a pergunta no coisa, de repente pode ler para ela, Jamile. Eu consegui ver um Ah, pouco. uhum, Olha, eu tive a gente gravou também outro filme que se chama Fá, Nós Entre Ela e Eu, que é, na verdade, com uma professora minha que está me orientando no mestrado, e em São Gabriel da Cachoeira, a gente gravou uma parte que eu estou remando de canoa. E em 2021, o rio que fica perto, que era praticamente o quintal da casa da minha mãe, dessa última vez que eu estive lá, no início do ano, estava mais poluída do que naquele tempo. Isso é muito, muito preocupante, né? Como que quanto mais cidade chega, a, mais morte dos rios vão acontecendo, né? De poluição, assim. Mas eu acho que também a discussão e trabalhos como nossos, né? Tem um artista também, eu acho que vocês devem conhecer, que é o Ira Sodoma, que levanta essa questão de ecológica, né? Eu acho que, de alguma forma, chegou também um momento que o mundo inteiro assim está parando e prestando atenção, né? uhum, Porque realmente é uma coisa preocupante. Em Manaus, eu nunca fui para Belém, então não sei exatamente como é lá. Mas em Manaus existem rios onde o Ira Sodoma fez várias performances dela, os rios mortos assim, e inclusive aqui em São Paulo também, né? O Rio uhum, Tietê, que é totalmente poluído assim. Toda vez que eu passo lá, eu tenho uma sensação de angústia, na verdade, porque, como eu disse, eu imagino o Rio Tietê, uns anos atrás, como o Rio Içana. uhum, Então, de alguma forma, quanto mais cidade chega, parece que os rios vão morrendo, né? sim, Hoje em dia, eu observo muito isso, as pessoas passando no Rio Tietê e fechando sua janela, porque tem um cheiro muito forte. Então, é impressionante ver que a gente mata, né? E depois, quando começa a acontecer os alagamentos, inundações, assim, quem são prejudicados somos nós mesmos, uhum, uhum, né? Então eu vejo que teve um movimento, sim, depois de uns trabalhos como da Ira Sodoma sobre essa questão de espírito dos rios, né? E bem assim. uhum, uhum. Sim, É bem Lili, isso mesmo. sim. Tenho enfim, eu moro aqui em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, e tem lugares indo para São Gonçalo, uma cidade próxima, ou mesmo voltando do Rio, da cidade do Rio para Niterói, que a gente precisa fechar a janela do carro ou do ônibus para o odor de podridão é muito intenso, né? É difícil lidar com isso. É difícil, assim, é difícil eu entender isso, né? Como que, né? Como que a sociedade chegou a um ponto desse nível, assim. É, e eu vou tentar responder um pouco do que eu entendi da pergunta da Marie, e eu também vi que ela escreveu aqui no chat. É, Denilson, vou- desculpa, Ah, tá. desculpa, posso só falar uma coisa rapidamente? É que o grupo Uhum. de Newcastle vai precisar se despedir, eles só queriam fazer uma pergunta, aí a Ah, gente já tá. inclui e aí responde ao mesmo tempo da Marie, e, e aí vamos te encaminhando para o encerramento, mas bom, vamos lá, Uhum. vamos só ver a pergunta do pessoal de Newcastle, por favor. Obrigada. Firstly, thank you so much for an amazing event for us and the students here to come into the talk here. A quick, for Danielson, I was curious because you spoke to the extraction of the ore from the river. And I think that you spoke about then the loss of power for the river. And I would be curious to know more about that.
Okay, and Jamil, Bom, with this, o professor. yes, Sim, and Jamil, with this, yeah, Juliana? after the question, they will have the students and the professor will have to go. But we want to say thank you very much for everything. And but some of us will still tune listening to you, but just in case, that's the reason. Perfeito, Juliana, thank you. Bom, então, a pergunta foi sobre essa questão da perda do poder do rio, né? Se eu entendi bem. O professor agradeceu pelo evento, né? E, enfim, ele ficou curioso para ouvir sobre essa parte da perda do poder do rio, acho que foi direcionado ao Denilson, né? E depois dessas respostas eles vão precisar ir, tanto o professor quanto os estudantes, mas queriam agradecer pelo evento, pelas falas. Maravilha. Eu vou aproveitar e vou responder então a Marie e a essa pergunta, vou juntar as duas. Dando um exemplo o meu trabalho como artista, então ele vai buscar muito nessa história, né, do Brasil, da construção do Brasil. E eu tô aqui no estado do Rio de Janeiro e eu recolhi várias gravuras, né, de artistas chamados artistas viajantes. E algumas mostram, por exemplo, o Rio do Flamengo, que está totalmente soterrado e inexistente na cidade do Rio de Janeiro, mas que foi importante na construção do Rio. A Lagoa da Lapa, que hoje é um bairro muito famoso no Rio de Janeiro, e essa lagoa não existe mais, né, mas também foi muito importante para a cidade do Rio de Janeiro existir, enfim, e outras centenas de rios, não sei se centenas, mas uma dezena de rios do Rio de Janeiro que já não existem mais, mas que dá nome a bairros do Rio de Janeiro, né? A Glória, a Lapa, o Flamengo, que são bairros, né, centrais aqui do Rio de Janeiro, onde estava toda a, a interação social do Rio de Janeiro, né? São rios que não existem mais. E muitas pessoas desconhecem isso, né? E eram rios importantíssimos para as comunidades indígenas que viviam nessa região. Inclusive, né, peixes não existem mais que existiam nesses rios. Para mim, essa é a perda da força do rio e da importância do rio para a sociedade local, né? É, outros trabalhos de origem de arquivos coloniais que tem, por exemplo, as grandes caças de baleias aqui na Baía de Guanabara, né? Essas baleias já não também são raríssimas aqui. Os golfinhos que acabaram, enfim. Todo essa violência contra o rio, né? E a matança dos rios no Sudeste, né? Estou dando exemplo do Rio de Janeiro, mas aconteceu isso no Brasil todo, e no Sudeste isso é muito claro, né? Em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio de Janeiro, é uma coisa que me preocupa muito de que isso aconteça na região onde eu nasci, né? Porque a gente vê também rios assoreados, rios morrendo, tendo seu curso desviado, e que dá medo desses rios sumirem, né? E as pessoas não entendem, acham que os rios é assim infinito ou imortais, mas não são mortais como nós, e se sofrerem cada vez mais com a interação humana dessa maneira, pode acabar. Eu tive agora em Roraima e Rio Branco, que é um rio ancestral, tem grandes partes do rio que está soterrado, que não dá mais para navegar porque os bancos de areia subiram de tal maneira que o rio está inavegável. Essa é uma questão que me preocupa bastante, né? Como indígena, como pessoa, como artista, enfim. Lili, Eu você não queria sei comentar? eu não sei se vocês já comentaram, não sei se você comentou, né, Denilson, eu cheguei atrasada, mas teve, eu não sei em que ano foi, na verdade, que foi, eu acho que foi um período de pandemia que teve a doença da urina preta. Tem um nome, mas eu conheço Sim, assim, sim. doença de urina preta em Manaus, né? Então a gente vê a gravidade do que é
desse afastamento da humanidade, porque acredito que esse dever de proteger o que a natureza, que faz parte da nossa sobrevivência, seja um dever de todos, né? Então, quando surge essa doença de urina preta, principalmente em Manaus, que dá um pânico porque lá em Manaus isso é o alimento mais barato que tem, né? Dos peixes, assim. Então, dá um certo pânico, principalmente naquele tempo eu ficava pensando assim, e o povo que vive nas aldeias, nos lugares que só vive de pesca, enfim, essas coisas, sabe? Uhum. Então, eu acredito assim, quando eu vejo tantas coisas acontecendo, porque também com essa questão de mudanças climáticas, tem aqui acontecido não só na cidade, mas nas comunidades, assim, como no Rio Içana, é uma coisa que quase não se via, tendo pessoas perdendo sua roça, porque o rio encheu muito, né? Então, essas mudanças climáticas não afetam apenas quem vive na cidade, mas quem vive nas comunidades, nas aldeias Uhum. indígenas também. Uhum. Então, acredito realmente que houve esse afastamento, né, afastamento assim afetivo do que é o rio, a sua importância na nossa vida, né? Então, eu gosto de lembrar, eu acho que é do Ailton Krenak, que ele fala que quando tem esse afastamento é porque a gente perdeu o respeito, né? Muitas vezes, quando para nós indígenas, essas coisas, rio, terra, enfim, essas coisas, são nossa parte, são parte da nossa vida, então a gente cuida. Então, a partir do momento que a humanidade se afasta e vê a natureza como se fosse outra coisa, sem ser a parte de nós mesmos, acaba tendo esse desrespeito de pensar que é qualquer coisa, que não vai afetar a nossas vidas, né? Uhum. Uhum. Muito obrigada, Lili, Denilson, por participarem dessa discussão, né? Tudo isso que vocês contaram também me faz refletir sobre como tem populações que sofrem de maneira muito mais direta, né, esses estresses que os rios vivenciam, né, porque são populações, enfim, populações tradicionais, ribeirinhas, enfim, que dependem dos rios para sua mobilidade, para sua alimentação, para sua saúde, né, básica, enfim, e eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo também que compôs essa conversa com a gente, né, a turma de Newcastle já precisou sair, mas é isso, mais uma vez, enfim, celebrar essa parceria e as possibilidades que a arte apresenta, né, de conscientização sobre questões que precisam ser conversadas. Se quiserem Uhum. deixar uma mensagem final, fiquem à vontade. Eu quero agradecer muito a você, Jamília, a todo mundo que trabalhou nesse projeto, enfim, agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, tá, que está também com a gente aqui nessa conversa. Fico muito feliz de sempre trabalhar com pessoas que eu gosto e que a gente consegue movimentar as coisas, né? Lili, saudade da Lili, tempo que a gente não se vê também. Espero rever vocês em algum momento, logo, breve. E eu queria só falar também que, assim, para a gente, o rio, ele não é só um meio de sobrevivência, de subsistência, né? De alimento, enfim, de navegação também, mas, para além disso, é como uma identidade também, né? Eu não sei o que eu seria se não fosse o Rio Negro, né? Por exemplo, né? Que é um lugar que me conecta de uma maneira muito especial e muito intensa, né? Mergulhar nesse rio, estar nesse rio é ter assim, histórias bem mais antigas que eu nesse mundo, né?
Então, o Rio Içana, o Ayari, né, para quem é banil, assim, é mais do que um rio, é toda uma história ancestral de identidade nossa, né? É, enfim, queria deixar isso assim também, né? Que imagino também que muitas pessoas que não são indígenas se conectam com determinados rios, né? Eu sei que na Europa, nos Estados Unidos, tem rios importantes que as pessoas se conectam com esses rios. Então é importante ter essa coisa que a Lili falou, o respeito, né, a essas entidades que a gente chama de rio, né? É isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Fiquei feliz de estar com vocês, de ver vocês. Obrigada, Denilson. Agradeço também, obrigado, Denilson. Adoro esse Piracema. Eu gosto de pensar Aham. que isso me traz muitas memórias assim de vivência no Rio Içana, né? Tem um lugar chamado Massa, são lugares assim vivos, né? De uma Vocês estão querendo conexão ver ele muito ali? forte. Sim. Uhum. Então, estou feliz, estou muito feliz de estar falando sobre Rio, de uma grande importância, Jamile. Obrigada por tudo. Obrigada, Lili. E obrigada, pessoal. Nos vemos em breve. Até logo. Obrigada, Breno Long, pela interpretação para o inglês. Tchau, tchau. Tchau, 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 gente. Obrigado. tchau.